a ideia que nós estávamos falando sobre Purim, qual seria uma mensagem, um ensinamento que nós podemos extrair da festa de Purim, e para entender de forma mais profunda qual seria na realidade o milagre, o castigo, aquilo que estava acontecendo com o povo judeu durante a época de Purim. Então nós trouxemos uma pergunta clássica: qual foi o motivo que o povo judeu se tornou passível, se tornou merecedor de aniquilação? Quer dizer, que eles tiveram um decreto celestial que eles fossem aniquilados, enfim, eliminados, e que por isso o Haman ele teve ele fez esse decreto, mas sem dúvida, na verdade, isso com a permissão, como a gente falou, com a permissão divina, enfim, significa que para o Haman ele fazer esse decreto, e por mais que ele era perverso, sem dúvida, mas para ele fazer esse decreto tinha que ter algum motivo lá nos céus que dava que embasava, por assim dizer, que dava essa permissão para que tinha esse decreto sobre o povo judeu de ser aniquilado, eliminado, Deus nos livre. Então nós perguntamos qual foi o pecado. E basicamente nós trouxemos uma ideia que eles comeram taref, que eles participaram do banquete de Ahasverosh, que lá ele estava ostentando as vestimentas sacerdotais e os objetos, utensílios do templo sagrado, mas que isso ainda não é razão suficiente para que eles fossem aniquilados, para que todo o povo judeu tivesse decreto de ser aniquilado, Deus nos livre. Então aqui, na verdade, a resposta e essa resposta, como a resposta que ela é emblemática em Purim, né? Enfim, ela tem a ver qual é a ideia do Purim. Que na verdade nesse pecado consiste a ideia do Purim. Então aí nós mencionamos que Deus ele criou a natureza e ele entregou para o ser humano essa natureza. Enfim, nós temos os caminhos naturais, nós estamos debaixo dessas regras, mas ao mesmo tempo Deus ele também possibilita, e particularmente com o povo judeu, que eles não sejam tratados, que a natureza deles não seja a natureza comum, enfim, que eles não estejam debaixo da limitação da natureza, enfim, daquilo que é a natureza comum, mas sim que a natureza deles esteja conectada com o sobrenatural. Então a ideia do povo judeu, e aqui ele traz que a sobrevivência do povo judeu, a existência do povo judeu, ela é baseada em algo sobrenatural. Ela é baseada na realidade, não na natureza comum. E que nisso consiste o pecado de Purim. Que nisso consiste, na realidade, o pecado que eles fizeram no Purim, e que por eles terem feito esse pecado, acabou acontecendo de consequência, de maneira, por assim dizer, direta, no sentido que uma vez que eles se conduziram de uma maneira, então realmente eles ficaram se submeteram a um certo tipo de conduta, que essa natureza que eles se submeteram trouxe para eles essa consequência de Deus nos livre ser aniquilado. E aí nós trouxemos que a ideia seria que Deus, sem dúvida, ele proporciona, ele dá para a gente, enfim, a natureza. Então nós podemos seguir caminhos naturais. Mas o povo judeu deve estabelecer, enfim, que o caminho dele, por mais que a gente deve fazer tudo também dentro da natureza, mas tem alguma coisa que transcende. Digamos assim, que é a natureza, mas ao mesmo tempo com algo que transcende a natureza. E o povo judeu na época queria, na verdade, simplesmente se conduzir de acordo com a natureza e sair daquilo que é o sobrenatural, sair daquilo que é a sua verdadeira natureza. Simplesmente queria, aqui no caso, eles queriam estar debaixo de Ahasverosh, queriam estar debaixo do rei Assuero, e simplesmente aquilo que está debaixo, que nem qualquer governo, que nem qualquer povo, que está debaixo de regras, que está debaixo de um governo, está debaixo de um domínio e curte, tem os seus... tem a sua cultura. Então o povo judeu também, nesse sentido, estaria debaixo do Ahasverosh, para ele estava tudo bem estar debaixo do rei Assuero e, enfim, seguir esses caminhos naturais, vamos chamar assim, né? Enfim, estar debaixo da conduta da natureza comum.
E por assim dizer, nós não precisamos, por assim dizer, dessa conexão acima da natureza. A gente está bem aqui com o reaçoeiro, que significa com a natureza. E qual seria o problema disso? O problema disso é que o povo judeu, na sua essência, tanto na sua essência quanto na sua nascença, ele está conectado com algo que transcende. Na sua nascença, o povo judeu nasce com Isaac. Isaac é interessante, esse é muito bom, um ensinamento muito bonito, enfim, que Isaac, a Deus, ele fez com que Isaac nascesse, enfim, que é o patriarca, que foi o primeiro ano, porque Abraham ele se aproximou, né? Abraham se aproximou, não nasceu judeu. Isaac é aquele que representa o nascimento do povo judeu, ele já nasceu judeu. E como Isaac nasceu, tá lembrado? Uhum. Foi depois, então, teve essa notícia do anjo, enfim, mas foi depois, na realidade, de muito tempo, que eles já estavam casados, ela já tinha 90 anos, ele já tinha 99 anos, né? E aí Deus vem, avisa, olha, aí daqui um ano eu vou dar para vocês um filho, e aí Abraão ele tem o seu filho com 100 anos. Só que a gente pode imaginar, os livros trazem que na realidade Abraham ele já tinha desistido. Abraão, ele na verdade até tanto numa questão, está escrito até uma questão astrológica, enfim, que ele falou, ele não esquece, infelizmente não vou conseguir ter filhos, e ele até teve Ismael com Hagar, mas com Sará não vou conseguir ter. Então, até que quando eles têm um filho, eles riem, né? Eles riem, e até eles riem de uma maneira que Sará, meio que ela falou, antes, ela desacredita no Criador. Quando Hashem vem falar, o anjo vem falar em nome de Deus que ele vai ter um filho, ela ri, enfim. Na verdade é meio que desacreditando, meio que desistindo, não tem como, não esquece, não vai ter como. Ela fala, será que eu com 90 anos vou dar à luz? Mas depois de um ano, Baruch Hashem, Pesach, né? Enfim, como os livros, Pesach não foi em Rosh Hashanah, foi concebido Yitzhak nasceu em Pesach e foi concebido em Tishrei, foi concebido em Rosh Hashanah. Hashem lembrou, tá bom? Então, Hashem lembrou no Rosh Hashanah, Hashem lembrou e foi concebido por Sarah no Rosh Hashanah, mas nasceu no Pesach. Que ela estava fazendo matzot, enfim. De qualquer maneira, agora, por que Deus fez, né, que Isaac nascesse dessa maneira? Quer dizer, na verdade, Isaac nasceu de maneira milagrosa, ou seja, já tinha praticamente desistido, não havia mais a possibilidade. Ela já falou, já estou velha, meu marido já está velho, e Deus muda, né? Deus, ela chama ele de velho, mas Deus fala, não, Deus quando fala para Abraão, ele dá uma bronca. Por quê? Por que ela está falando que não tem o poder? Por que ela está se chamando de velha? Na verdade ela quis, Abraão que estava velho, mas ela fala, Deus não quer fazer briga, né, entre o casal, então Deus muda a forma como ela falou, em vez de falar eu tô velho, em vez de falar Abraão tá velho, fala eu tô velho. Ele tá velho, eu falo eu tô velho, então. E pelo menos e ela então desacreditou e realmente a princípio já não tinha mais condições, né? Enfim. Ela enfim, já tava, não tinha mais pelas leis naturais. Pelas leis naturais, enfim, como menopausa, enfim, já não tinha mais condições. Mas acontece que o milagre, depois da desistência, eles têm o filho Isaac. Então, o Rabbi Tzadok HaKohen, ele fala uma coisa muito bonita. Enfim, um dos comentaristas, Rabbi Tzadok HaKohen, ele escreve que isso veio para nos ensinar que a nascença do povo judeu é de uma forma milagrosa, de uma forma que depois de todas as chances, enfim, oportunidades, já não tem mais chance. Já desistiu. Já, na verdade, já teve desistência. E, a princípio, de acordo com as leis naturais, não tem mais como. Hashem queria falar, o povo judeu nasceu aí. Quer dizer, Hashem fez para assim ele escreve que Hashem quis que Abraham desistisse de ter filho para depois ter. Para que eles soubessem que, na verdade, quer dizer, mesmo depois da desistência, o cara já... Abraham, enfim, que acreditava em Deus, mas já tinha praticamente desistido, já havia desistido. Aí Hashem vai lá e dá o filho, para mostrar que é justamente aí, quando o ser humano já não vê mais a possibilidade, ele já desistiu, aí Hashem fala, aí o povo judeu nasceu, aí Isaac nasceu. Então, o povo judeu já nasceu de forma milagrosa, o seu nascimento já tem a ver com milagre, com algo que está acima da natureza. E assim também na sua essência, por quê?
Isso tem a ver com Matan Torah, enfim, que a palavra Sinai, né? A palavra Sinai é uma das... a Har Sinai, o povo judeu recebeu a Torá no Har Sinai. Uma das explicações sobre Har Sinai, o que significa? O que significa Har Sinai? Uma das explicações vem da linguagem de Siná, de ódio. Por quê? Porque quando o povo judeu recebeu a Torá, Yardá Siná Laolam, desceu o ódio para o mundo, e os outros povos, enfim, ficaram com certo ódio no sentido, né, enciumados, invejosos que o povo judeu recebeu a Torá. Então trouxe ao povo judeu receber a Torá, isso causou, na verdade, nos outros povos um ciúmes, uma inveja e um certo ódio. Desceu o ódio para o mundo quando o povo judeu recebeu a Torá. E por assim dizer, aí ele traz aqui, né, enfim, uma conhecida analogia que é trazida nos livros, em que o povo judeu se compara, se equipara ao quê? A um cordeiro, que está, enfim, que ao seu redor tem 70 lobos. Né? Enfim, essa é uma conhecida essa analogia. Enfim, o judeu é comparado a um cordeiro que tem ao seu lado, enfim, que tem ao seu redor 70 lobos querendo o atacar. Igual ele disse. Tá bom. E os livros trazem Midrash, enfim. E Gadol Haroé grande é o pastor, que se refere a Deus, que ele salva o cordeiro dos 70 lobos. Grande é o pastor que salva o povo judeu dos 70 lobos. Ou seja, que a natureza do povo judeu é que eles estão sendo atacados. Ou seja, que existe aqui que existe um ódio que a natureza, se a gente for de acordo com a natureza, por assim dizer, então a natureza é Deus nos livre que eles nos ataquem, que a gente acaba sendo atacado. Se a gente for do lado da natureza realista, vamos falar assim, né, secular, a realidade comum. A questão é que nós estamos, Gadol Haroé, grande é o pastor, nós estamos conectados com o pastor, com o Criador, então o Criador, ou seja, que é um nível que está acima da natureza, então aí a gente está salvo, Deus ele salva a gente da natureza, né, Deus nos salva das regras da natureza, que seria ser atacado pelos outros, enfim, porque existe esse ódio, que infelizmente é nato, enfim, obviamente aqui não estamos querendo entrar... enfim, antissemitismo, sem dúvida, mas a ideia seria que... espiritual. Exatamente, certo. Mas, sim, exatamente. E, obviamente, se a gente não fosse protegido por Hashem, então Deus nos livre, se a gente não tivesse essa proteção espiritual, Deus nos livre, enfim, a gente já teria, pela natureza comum, infelizmente já não haveria mais, assim como os outros povos também, na realidade, mas infelizmente já não teria mais espaço para que a gente continuasse, já não haveria mais essa possibilidade da existência do povo judeu continuar. Isso que o povo judeu continua vivo, forte, enfim, que estamos aqui, é porque teve um envolvimento milagroso, teve um envolvimento sobrenatural. Então a proteção do povo judeu, ela se baseia na realidade, nessa ideia do sobrenatural, nessa ideia do Criador, e não na natureza. Se for pegar pela natureza, a gente já teria que estar acabado. Enfim, falando palavras claras, a gente infelizmente já teria que ser eliminado, enfim, pela natureza, os outros já teriam aniquilado conosco. Mas Gadol Haroé, grande é o pastor, que a gente está conectado com Deus, que transcende a natureza, e aí a gente não está debaixo dessa natureza, que é ser atacado. Uhum. E a ideia, na verdade, agora, no Purim, sabe, diplomacia. Então, o povo judeu achou, não, que na verdade já falou, não, a gente não precisa dessa proteção além da natureza e sobrenatural. A gente está vendo como nós estamos. A gente vai lá, fala com a Hashverosh, pede para que a Hashverosh nos proteja. É mais ou menos, enfim, temos Israel hoje em dia. Então, sem dúvida, temos os Estados Unidos, enfim, um grande aliado, e acho que ajuda militarmente muito Israel. Mas é que nem aquela pessoa que ele vai falar, então ele vai simplesmente fazer as coisas somente desse lado da natureza material. Eu tenho meus Estados Unidos como aliado, vou fazer essa diplomacia, vou estar protegido pelos Estados Unidos, vou fazer com outros países, e assim eu estou protegido, eu não preciso mais dessa proteção espiritual, dessa proteção sobrenatural. Deus nos livre, né? Hã? Deus nos livre. Sim, Veja a Ucrânia, é super protegida pelos Estados Unidos.
eles estão protegendo no máximo que eles Tá podem. bom, certo, sim, sim. Sim, sem dúvida, sim. Mas no mundo material, quero dizer, não está valendo muito, né? Sim, acaba não poder. Sem dúvida que se a gente, os únicos que podem proteger a nós somos nós mesmos. Sempre assim. Mas então aqui a ideia então quer dizer, existe aquilo que é a gente recorrer somente ao caminho natural, recorrer, enfim, eu tenho que fazer, eu tenho que ter segurança, eu tenho que fazer diplomacia, eu tenho que fazer boas amizades. Então, sem dúvida que tudo isso traz a proteção para o povo judeu. Mas não porque isso é uma questão natural que sem dúvida Hashem quer que a gente faça. Mas na verdade ainda tem algo que transcende. Se fosse depender infelizmente só disso, ou se fosse a gente achar, e quando o povo judeu começa a conferir confiança nisso,